cereali. Entra. Chuva, né? Aí sempre que chove fica assim. Às vezes. Viu todo fundo d'água aí. Meus vídeos são aqui. Olha Jesus. Caiu a chuva, no caso a rede elétrica, na verdade as 3 redes elétricas, pelo que eu ouvi, caíram. Consequentemente, existem salas onde não tem o projetor funcionando, mas tem o computador, outras que tem o computador funcionando e não tem o projetor. Ou seja, inviabilizando as aulas em vários lugares. E o ar, pelo que eu recentemente ouvi, não está funcionando em nenhuma das salas. Isso agora no período da tarde. No período da manhã, no caso, com curso de publicidade funcionando, na verdade parece que algumas salas o ar-condicionado funcionou, mas porque estavam tomando energia de outras salas. A gente estava fazendo a cadeira de fotojornalismo e a gente ia apresentar o seminário hoje. Só que era cheio de fotos, tinha os PowerPoints, os slides e o próprio livro era quase todo cheio de foto, a maioria dele. O livro tá em Xerox, não dá nem pra ver direito as fotos. A gente demorou tanto tempo assim pra procurar, pra chegar aqui e faltar luz, não tem como apresentar. A gente tá falando, na fala mesmo, não tem como ilustrar as imagens. Aí tá podendo, eu tô cheio de picada aqui. Com as janelas abertas, entrando um montão de muriçoca. No momento sem poder prestar o serviço, solicitação de declaração, por exemplo, emissão de atestado para pedir a carteirinha, entendeu? Coisas desse tipo de impressão não, está totalmente impossibilitado nesse momento, sendo que a gente daqui a pouco está perto do fim do semestre, onde coisas poderiam estar sendo resolvidas agora, mas não estão por essa falta de estrutura. Essa última chuva forte, nós sofremos com o alagamento de algumas salas em que tinham equipamentos audiovisuais, o que é preocupante, porque nós sabemos que é com muita dificuldade que nós adquirimos esses equipamentos e precisamos zelar por eles, né? Qualquer chuva um pouco mais forte pode implicar em novos vazamentos, em novos alagamentos e até na perda de algum equipamento, né? Por enquanto a gente ainda não tem noção dos danos mesmo, nós perdemos esses equipamentos. Bom, eu fui chefe de departamento nos anos 90, fui coordenadora do curso de comunicação social e já naquele tempo a gente enfrentava muitos problemas estruturais, sempre que chovia havia muitos problemas, as salas ficavam alagadas, tínhamos equipamentos que eram afetados. Então essa é uma situação que vem de muito tempo já. Inclusive o próprio estúdio de televisão, houve um inverno aqui em Fortaleza, que a chuva foi tão forte que o teto praticamente ele ficou com vários buracos, e todo o equipamento que tinha dentro do estúdio ficou boiando, foi terrível. Equipamentos orçados em milhões de dólares que ficavam na ilha de edição, alguns foram afetados também. E de lá para cá não foi feita mais nenhuma reforma estrutural no prédio. Também na época que eu era chefe de departamento, essa fiação externa ela foi toda colocada, porque esse prédio já nos anos 90 ele estava com a parte hidráulica e elétrica toda comprometida. Conhecidamente, sabidamente, uma infraestrutura muito ruim. Mas, infelizmente, a gente percebe isso de uma maneira mais acentuada quando começa a chover, né? Hoje a gente teve um dia, por exemplo, em que várias turmas não tiveram aula. Eu cheguei na minha sala e não pude ter aula lá porque o prédio estava alagado, computadores não estavam funcionando. O DA, cuja a reforma a gente pediu há 6 meses atrás, também está alagando porque a reforma não foi feita, porque o contrato com a empresa que faz a licitação venceu e a unidade não renovou o contrato. Então, a gente vive esse dilema, né, na verdade, numa cidade como Fortaleza, em que a gente torce para chover por causa da crise hídrica, da seca,
quando chove, a gente não pode ter aula. Os nossos cursos parecem que são feitos de açúcar. Caiu uma chuvinha, nós não conseguimos funcionar, né? E sendo que a gente daqui a pouco está sendo chamado para o ICA, que a situação lá parece não ser das mais agradáveis, né? As obras dos laboratórios para o curso de jornalismo no Instituto de Cultura e Arte, elas ainda não começaram. Há apenas a parte básica, né? A estrutura, os pilares, mas as instalações ainda não começaram a ser construídas. Então essa é a nossa casa por enquanto, e por conseguinte é preciso que nós façamos essas modificações, essas reformas, para que o prédio tenha condições de funcionamento pleno para atender às demandas das disciplinas.